dia a todos. Estou gravando esta aula que servirá também como explicação pessoal da noite de prática 1, tá? Tendo em vista que o professor está com Covid, professor da segunda aula, da primeira aula e a minha segunda aula. Então nós vamos fazer essa explicação já visando adiantar a aula do pessoal da noite, tá? Então estamos aqui na prática e temos o primeiro problema. E o primeiro problema diz exatamente o seguinte: José da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador do RG número tal, inscrito no CPF número tal, residente na rua Duque de Caxias, nessa cidade comarca de Ribeirão Preto, foi vítima de um crime de furto, conforme descreve o artigo 155 do Código Penal, pois teve seu veículo furtado em frente à sua residência, conforme registro de ocorrência, boletim de ocorrência, documento anexo, feito via internet, pois os furtadores quebraram o vidro do carro de José, quebraram o carro de José. Ocorre que, com o levantamento da existência das câmeras de filmagem de seu vizinho, pôde identificar que um dos autores do referido furto estava pilotando uma motocicleta de placas ZN tal, cujos dados constam no Detran, como sendo de propriedade de Anderson de Souza Mendes. Com mais investigação própria, José descobriu que Anderson é morador nessa cidade de Ribeirão Preto, na rua São Paulo, número tal. Inconformado com o fato e com a filmagem e dados do dono da motocicleta, Anderson de Souza Mendes, José contrata um advogado para propor requerimento de instalação de inquérito policial. Na qualidade de advogado, a advogada de José da Silva requerer a instalação de inquérito policial. Bom, aqui é evidente que esses requerimentos, esse problema, não exige capacidade postulatória, que é extrajudicial, é fase policial, mas nós já vamos fazer na qualidade como advogado, tá? Advogado, sim? Então, conforme eu falei já naquela primeira aula, na parte de introdução, toda petição inicial, e aqui não precisa de vocês ficarem preocupando com modelos, né? A petição, ela deve ter endereçamento, qualificação da parte, tá? Endereçamento, ela deve ter os fatos, deve ter os fundamentos ou o direito, a mesma coisa, tá? E o pedido. Isso aqui, ó, serve para toda a petição inicial, para todo recurso, para todo requerimento, para representação. É sempre assim. Isso não muda, então não precisa ficar preocupado com modelos. Ah, mas eu posso pegar um modelo lá na internet para me ver? Pode. Mas se você vincula o modelo, nenhum caso é igual ao outro. Isso não será positivo para vocês. Amanhã vocês estão numa situação onde não tem modelo, não tem internet, você não sabe fazer uma coisa tão simples dessa, que não precisa nem capacidade postulatória. Então, no crime de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial poderá ser instaurado, conforme o artigo 15, inciso 2, a requerimento da vítima ou seu representante legal. Então, eu registrei a ocorrência. Não tinha elementos, o delegado instalar inquérito. Mas agora eu já tenho elementos. Por quê? Eu vi na filmagem, então tem a filmagem, eu vi que quem furtou estava pilotando uma motocicleta placa tal. Após o levantamento, eu descobri que aquela motocicleta é de fulano de tal. E esse fulano de tal mora na rua tal. Ele vai ter que explicar, ele foi o furtador ou não? Por que a moto dele estava fazendo ali com os furtadores? Ele vai ter que explicar isso para o delegado, tá? Então, nós vamos interessar. Como nós estamos em Ribeirão Preto, o crime ocorreu na rua Duque de Caxias. Então, pertence a quem a investigação? Primeiro, lembra daquela divisão da polícia que nós fizemos no semestre passado? Primeiro distrito policial. Então, você vai endereçar ao
Ilustríssimo senhor doutor delegado de polícia titular do 1º Distrito Policial de Ribeirão Preto, São Paulo. Então não é excelentíssimo. Não, delegado é ilustríssimo. Ilustríssimo. Ilustríssimo senhor doutor delegado de polícia titular do 1º Distrito Policial. Esse é o endereçamento. Está tranquilo, porque na divisão nós sabemos que a Duque de Caxias pertence ao 1º Distrito Policial. Então quem tem atribuição para investigar é o delegado do 1º Distrito Policial. Tá? E professor, onde que a gente sabe que ele é do 1º Distrito? Não, Léo, vocês têm a divisão que eu fiz no semestre A passado. divisão, mas a divisão É por ruas e genérica. avenidas. É por ruas e avenidas. E tem Se é uma cidade, por exemplo, Cravinho, só tem uma delegacia. Sim, É um mas delegado de quando está entre um e outro, como que eu sei que é de um e de outro? Tem algum lugar? Não, você tem que verificar, ligar e perguntar, ligar no distrito e perguntar. Entendi. Por exemplo, quem já conhece? Francisco Junqueira para cima ali, centro. Você pega de Aderix ali, e São Luís, 9 de julho para lá, é 4º distrito. Zona Norte, toda a Zona Norte, 5º distrito. Então não tem erro. Vila Tibério, 6º. Terceiro. Vila Virgínia, 6º. E se for alguma matéria específica, é um distrito específico. TDM, DIZI, aí a razão, atribuição e razão da matéria. Da matéria, tá. Certo? Então vamos lá, qualificação. Eu tenho que qualificar. Então, fulano de tal, qual que é o nome dele aí? José? José da Silva. Eu não vou fazer a peça também, né? Pô. Ah. José da Silva, né? Qualificação tal. Vem através do seu advogada, aí com escrito na OAB tal, com escritório na rua tal, telefone na rua tal, e-mail na rua, o e-mail. Isso é importante hoje. É lógico, e-mail não, mais WhatsApp. Põe o telefone, WhatsApp. WhatsApp hoje passou na frente do e-mail. Né? Mais importante que o e-mail. Então você faz essa qualificação do advogado, vem através do seu advogado, com escritório na rua tal. A presença de Vossa Senhoria requerer o quê? A instauração. A instauração de inquérito policial com fundamento onde? Eu pergunto, qual artigo que autoriza você proceder dessa forma? Não é o artigo 5º, inciso 2 do CPP, que fala que o inquérito policial poderá ser instaurado na ação pública mediante de ofício, mediante requisição do juiz ou do promotor, ou a requerimento da vítima ou seu representante legal, que seria o CAD, a vítima ou seu representante legal. Então, venho requerer a instauração de inquérito policial, com fundamento no artigo 5º, inciso 2, em face de quem? Em primeiro lugar, de Anderson de Souza, fulano de tal, qualificado, na rua, morador da rua tal, pelos seguintes fatos e fundamentos. Pronto. Aí você vai resumir os fatos. Aqui, ó, você vai fazer um resumo. Quanto que deu aí? Deu aqui 1, 2, 3, 12 linhas. Você vai resumir isso aqui em 4 linhas. Você vai resumir em 4 linhas. Contar os fatos. Entendeu? É a história. Isso a gente faz, o juiz tem que fazer o relatório na sentença. O relatório é contar os fatos. O que aconteceu até agora? Então aqui vocês vão contar os fatos com o delegado. O que aconteceu? Vocês vão dar uma resumida na minha fala aqui. Tá? Tudo bem. Contar os fatos? Aqui é o direito. Ó, vamos lá. Quando eu falo em fundamento, é o direito. Né? Então você vai falar, olha, conforme descreve o artigo 155, parágrafo 4 do Código de Processo Penal, aí vocês colocam aqui o inciso, verifica-se que o comportamento praticado está descrito no respectivo artigo, caracterizando então o crime de furto. Né? Então, o fato é típico. O fato é típico que você quer que investigue. Você vai descrever, o fato é típico, está lá no artigo 155. Tá? Você vai aqui também, além de descrever o fato típico, você vai descrever
e individualizar a autoria ou indícios de autoria, tudo isso no direito. A autoria está demonstrada? Quem foi o autor? Então nós temos materialidade e autoria. O delegado está, fácil para ele investigar. Você vai colocar aqui que a materialidade está descrita e foi filmada. Existem filmagens que são provas que o delegado vai poder pegar essas provas para concluir a sua investigação. Porque o que você quer é que ele investigue, chegue à autoria e materialidade e vai processar essa pessoa, e tem que ter a reparação do dano, a restituição. É isso que você quer. Então você vai explicar tudo isso e vai dizer que tudo que você está pedindo está embasado na lei. Você já falou lá? Repete aqui. Artigo 5º, inciso 2, autoriza um requerimento. Você vai falar também que o artigo 5º autoriza o requerimento. E esse requerimento deve ter narração do fato de todas as circunstâncias, individualização do autor ou sinais característicos e nomeação de testemunhas, se for o caso. A gente fala depois aqui o rol de testemunha. Então você fala que é autorizado o artigo 5º e fala que o crime é de ação penal pública incondicionada. Então o crime é de ação penal pública incondicionada. O furto, é lógico que tem exceções, em alguns casos, que o furto não será de ação penal pública incondicionada, será condicionado nos termos em que diz o artigo 182, o irmão que subtrai um carro do irmão, o sobrinho que subtrai do tio com quem ele coabita, aí é condicionado a representação. Mas aqui não. Tem que ter a vontade. Sim, aqui é incondicionado. Então, tudo que é direito, você vai descrever aqui. Materialidade, autoria, você vai descrever na parte de fundamento e de direito. Tudo bem? Tranquilo aqui? Tranquilo, E por último, gente, esse requerimento, pelo amor de Deus, esse requerimento é absolutamente simples. Daqui a pouco nós vamos ter teses de autoindagação, que vai ser necessário jurisprudência, doutrina. Por enquanto não, por enquanto é coisa simples. Então você vai falar, pedir aqui, primeiro que seja recebido e autuado o requerimento. Então que seja recebido e autuado o presente requerimento. Isso é padrão. O delegado recebe e determina a atuação. E depois? Então você põe aqui A, B, coloca aqui no mérito, seja deferido o presente requerimento, determinando a instauração do inquérito policial. E aí você põe C desse ato, indica o rol de testemunhas. Então você vai fazer aqui o rol de testemunhas. Tem uma? Tem duas? Não sei. E puxando aqui D, ajuntada da filmagem. de documentos. O que é ajuntado de documento aqui? A filmagem, a pesquisa sobre a propriedade da motocicleta. Você coloca a documentos do veículo e documentos do requerente. Aí, olha aí,
Coisa simples, praticamente descritivo. Né? Praticamente descritivo. Então nós vamos requerer, vamos lá, a letra aí ficou, só para vocês entenderem. Que seja recebido e autuado o presente requerimento, no mérito seja deferido o presente requerimento, determinando a instauração de inquérito policial. C. Nesse ato indica o rol de testemunha, se for o caso, se tiver testemunha. Se não tiver, não indica. D. Ajuntada dos seguintes documentos: a filmagem, pesquisa sobre a propriedade da motocicleta, documentos que comprovam a propriedade do veículo e documentos do requerente. Tá? Aí você vai juntar o CPF, o RG, o comprovante de endereço. Junta tudo. Pois não. No caso, esse vizinho que cedeu as imagens, ele pode ser rolado como testemunha? Sim, pode ser rolado o vizinho como testemunha, delegado. Não tem interesse em ouvi-lo. Salvar a veracidade. Sim, é lógico que essa perícia, se for o caso, se for a filmagem, se for questionada, ela pode ser objeto de perícia. De repente foi cortado, foi montado, editado, aí tudo pode acontecer. Mas via de regra, ela é legítima embasar esta argumentação de instauração de inquérito. E aí, professor, no caso da moto que foi roubada, não, o veículo que foi roubado, eu posso juntar... Furtado. Eu posso juntar, por exemplo, a avaliação do veículo? Sim. Você pode juntar a qualquer momento. Você pode habilitar como assistente de acusação e juntar lá. Mas não precisa ser aqui ainda. Sim, o delegado pode fazer aqui. Você pode juntar a avaliação do veículo. E eu posso pedir, ao invés de juntar, pedir a avaliação do veículo? Pode, a polícia pode fazer, mas depois o perito oficial também pode fazer. Mas nada impede que você junte, por quê? De repente ele fala um valor e você entende que é um valor maior. Então, se a sua avaliação for justa, mas vai ter a avaliação também oficial do perito. Você pode juntar, porque de repente a dele fica mais baixa, você pode questionar a avaliação. Tá? Ou também posso pedir a avaliação. Sim, pode pedir. Porque depois que você quer a restituição. Se não tiver como restituir, o veículo foi desmontado. Ok, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Depois você pode pedir o quê? Perdas e danos. O dinheiro com base naquela avaliação. Mas se o cara fosse taxista, você poderia pedir o quê? Lucros cessantes. Até mesmo se, dano moral, depende do caso, passei por privações, não consegui trabalhar, tive que me humilhar, pedir favores. Isso geraria um dano moral, se fosse o caso. Mas isso é na ex-delita ou na ação penal. É lá na frente. Aqui nós estamos falando só inquérito policial extrajudicial. E eu posso juntar, por exemplo, a minha carteirinha de taxista, para já começar... Sim, se fosse o caso. Mas aqui não é. Não tem nada disso, vocês não precisam colocar. Estamos só exemplificando se fosse o caso. O que não é o caso aqui. Tá certo? Então é um problema bem simples que não demanda nenhuma outra indagação. Identificou o crime, identificou a ação, identificou como inicia o inquérito, identificou qual o fundamento para iniciar o inquérito, que é o artigo 5º, inciso 2, que é o requerimento, indicou qual o crime, que é o artigo 5.5, parágrafo 4, individualizou o autor do crime e nomeou a testemunha, bem como juntou o documento. Está perfeito. Está perfeito o requerimento de instalação de inquérito. Certo? Porque isso é muito comum. Vocês vão falar assim, não, mas isso não cai na OAB. Tá, mas e daí? Eu não estou formando aqui aluno só para prestar o OAB. Vocês vão advogar. Por exemplo, você é advogado de uma empresa, cuide só de direito civil. Aí o funcionário vai lá e aplica uma apropriação indébita na empresa. O departamento diz, você tem que tomar providência. O que você vai fazer? Requerimento de instauração de inquérito policial. E a empresa depois habilita como assistente de acusação. Não é? E você, como advogado lá da empresa, direito civil, você vai ter que fazer um requerimento. Você vai falar que não sei, isso é criminal. O cara fala, não, mas isso aí não precisa nem capacidade postulatória. Como você não sabe fazer um negócio desse? Não é verdade? Então por isso que eu passo para vocês. Isso a gente faz muito. A gente faz muito. As pessoas contratam a gente para fazer isso. Tá? Porque sabe que
via de regra, a delegacia só vai instaurar inquérito e investigar os crimes graves. Se eu chegar lá, ó, delegado, furtou minha bicicleta, quem furtou? O sujeito moreno de estatura mediana. O delegado vai instaurar inquérito para quê? Onde que ele vai chegar até a autoria? Não, vai registrar o boletim de ocorrência e vai ficar lá. E amanhã, apreendeu a bicicleta lá, tem a numeração, não, liga pro cara que a bicicleta foi apreendida, vamos instalar inquérito, vamos... Você entendeu? É nesse sentido, caso contrário, não. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Para a próxima aula, prazer. Não, eu vou colocar e registrar no AVA e eu falo para vocês. A questão é, não preocupa com o AVA, preocupa em fazer. Vai fazendo, deixando pronto. Depois eu posto, abro lá no AVA para vocês entregarem. Tá, semana que vem eu vou explicar a representação. Vocês vão fazer uma representação visando a instauração de inquérito policial na ação penal condicionada, ação penal pública condicionada à representação. E depois nós vamos fazer um outro requerimento, mas aí é na ação penal privada. Fundamentos diferentes. Representação nós fazemos no Ministério. Direto ao delegado. No delegado instaurar inquérito. A representação, tudo para o delegado. Vamos fazer. Tudo para o delegado. Nós estamos falando de inquérito. Quem preside inquérito é o delegado. Então vai ser endereçado tudo aí. Tudo bem? Tranquilo? Está explicado então. Quem tiver dúvida, estarei à disposição, seja por aqui, seja pelo grupo da sala. Muito obrigado.